Tudo se inicia quando Luiz Fernando coloca Esperança e Soraya no tribunal frente a frente, para que Esperança possa reconhecê-la como causadora de todo o mal. Nesse momento, Carlota está atrás da porta ouvindo, e o policial diz para ela entrar, mas ela diz que prefere saber das coisas assim. Soraya nega tudo, e diz ao juiz que Esperança caiu da escada, e ela foi a primeira a socorrê-la, pois era seu dever. Vitória fica indignada com a farsa de Soraya, juntamente com tio Louro e Maria. Soraya é chamada para depor, e o juiz lembra que mentir diante de um tribunal é castigado com pena de prisão, e nesse momento Carlota resolve entrar. Soraya diz que Esperança não gostava muito dela, por ter conhecido a primeira esposa de seu marido. Disse que Esperança sempre quis tirar Alicia de casa, para poder administrar a herança da jovem sozinha, pois seu marido pediu que a mantivesse perto de Alicia no testamento, e diz chorando, que Alicia é a coisa mais importante em sua vida, e quem ela mais ama. O promotor pergunta se Soraya se dá bem com Alicia. Soraya diz que queria ser uma mãe para ela, mas ela nunca deixou, com seu problema mental nunca deixou ela se aproximar tanto. O promotor garante que Alicia foi avaliada pelo melhor psiquiatra, e ele garante que ela é muito saudável. Soraya chora dizendo que o que mais quer é que isso seja verdade, mas não podem dar crédito a uma opinião quando muitos outros disseram diferente. Soraya diz que é muito estranho dizerem que uma menina há muitos anos com problemas mentais, logo de cara é diagnosticada como normal. Vitória fica indignada e diz que Soraya é uma mentirosa e cínica, e tio Louro tenta acalmá-la. Soraya diz que Vitória é sua tia, e que por muito tempo viveu longe dela, e ela nunca soube a tragédia que era viver com Alicia, e pergunta como podem permitir que ela a insulte. Na mansão Urbano atende ao telefone e diz a Vera Cruz que a casa está vazia, pois hoje começou o julgamento de Soraya. Soraya chora e diz que é um absurdo uma mulher como ela passar por tudo isso, e que a família é culpada de muita coisa que aconteceu em sua vida. Vitória fica louca e diz que isso não vai aguentar, e sai da sala. Maria vai atrás, e diz que ela precisa se controlar mais. Vitória pergunta se não estão vendo o teatro que ela está fazendo, mas Maria diz que ela deve ter uma trama muito bem feita para acusá-los. Maria diz ser melhor ela ficar ali fora até se acalmar, e Lupe diz que fica com ela, e Maria volta. O promotor questiona Soraya, porque quando chegaram à casa dela, Esperança estava na cama dela, sendo cuidada por ela, já que uma não suportava a outra. Soraya diz que isso só prova seu bom coração, e que só pensou em salvar a pobre mulher que estava ali acidentada. O promotor questiona se na noite do acidente havia uma festa em sua casa, e Soraya confirma, e ele pergunta se ela havia convidado Fernandinho de la Vega. Soraya nega, e diz que não convidou Nandinho pois não queria vê-lo. O promotor a questiona porque não queria vê-lo. Soraya diz que Nandinho estava andando atrás dela insistentemente. Vera Cruz corre até a vila e diz a Agripina que não conseguiu falar com Nandinho, pois ele está no julgamento. O promotor pergunta se ela não deu atenção para os galanteios de Fernandinho de la Vega. Soraya revoltada diz que não, pois ele é apenas um menino. O promotor diz saber que ela teve um relacionamento com ele. Então Soraya volta atrás e diz que no início sim, deu atenção a Fernandinho de la Vega pois era filho de Luiz Fernando que foi seu marido anos atrás. O promotor pergunta há quanto tempo ela não via Fernandinho de la Vega. Soraya diz que não se lembra, dias, talvez semanas. Ela diz que ele soube da reunião e disse que queria comparecer. Então o promotor questiona o que aconteceu quando estavam prestes a ir jantar, e como ela diz sua enteada teve o ataque de loucura. Soraya mente dizendo que começou a ouvir gritos de Alicia e quando chegou ela estava batendo a cabeça na parede, e Esperança tentando acalmá-la. O promotor pergunta por que Esperança teve que subir uma escada. Soraya conta que ela foi buscar os calmantes no quarto dela, e quando foi descer rolou pela escada, e diz que imagina o quanto ela devia estar nervosa. O promotor pergunta por que demorou tanto a chamar um médico.
Soraya garante que não demorou, que chamou vários mas não podiam ir até lá, até que encontrou o Dr. Derrunco. O promotor pergunta se ela considera Nandinho um jovem de maus sentimentos. Soraya diz que não, e que os jovens costumam se apaixonar por uma mulher mais velha e ficam loucos. Então o promotor encerra sua parte, e Luiz Fernando se levanta e encara Soraya frente a frente. Na vila, Vera Cruz diz que todos devem ir apoiar Nandinho e todos concordam, principalmente Lua que adora uma fofoca. Carlota avisa a Vitória que Luiz Fernando vai começar a interrogar o fantasma. Maria diz a tio Louro como teve que se conter para não se levantar e dizer que Soraya é uma grande mentirosa. Tio Louro diz que avisou que ela preparou muito bem o que vai dizer a seu favor. Mas Maria diz que Luiz Fernando vai desmascará-la, pois tem que ser assim. Luiz Fernando pede para Soraya explicar como que Nandinho pôde dizer que Alicia e Esperança estavam feridas, já que ele não estava na casa, nem tinha sido visto por lá. Abelardo tenta protestar, mas o juiz nega, e manda Soraya responder. Soraya diz que o despeitado do Nandinho deveria estar do lado de fora louco para entrar, e quando teve uma oportunidade fez isso. Diz que ele deve ter entrado na hora do ataque de loucura de Alicia, e da queda de Esperança, e ninguém percebeu sua presença. Depois teve uma briga na rua e foi fácil acusá-la, e colocar tudo na conta dela. Luiz Fernando a questiona se não se passou muito pouco tempo entre a confusão até Nandinho ser atendido na clínica, para que fosse ferido nessa suposta briga, e inventar que tinha sido ela que havia o ferido. Mas Soraya diz que deve ter se distanciado de sua casa e por isso o feriram. Luiz Fernando pergunta se ela não sabia que Nandinho tinha uma grande amizade com sua enteada Alicia. Soraya diz que não, pois quando Nandinho ia à sua casa como amigos, ele nunca se interessou por sua enteada. Luiz Fernando pergunta se ela não sabe que atualmente Nandinho pretende se casar com Alicia Montalbán, e deixa Soraya incrédula, e Carlota diz que agora tá ficando gostoso. Soraya fica incomodada, mas logo começa novamente o teatro, e solta uma gargalhada dizendo que isso é uma besteira, e deixa todos atônitos. O juiz manda que Soraya tenha respeito pelo tribunal e manda ela responder a pergunta. Soraya pede desculpas, e diz que essa história é só uma invenção do advogado de defesa, tentando fazê-la passar por ciumenta. Luiz Fernando pergunta o que ela diz quanto ao fato de Fernandinho querer se casar com Alicia. Soraya diz que não acredita, e afirma que quem poderia acreditar que um jovem saudável e bonito se apaixonaria por uma menina paralítica e sem possibilidades de voltar a andar, além disso transtornada em suas faculdades mentais, e Soraya começa a rir deixando o juiz e todos atônitos. Ela pede perdão e diz que não pôde evitar. O juiz pede silêncio, e repreende Soraya pedindo para que controle suas atitudes. Luiz Fernando pede para que o juiz e os jurados analisem a reação de Soraya. Sua reação inicial e seu riso mostram que ela está dominada pelos ciúmes, que Soraya Montenegro sente ciúmes de sua enteada, e do amor que Nandinho de la Vega sente por Alicia. Abelardo tenta questionar, mas o juiz pede que os advogados se atentem aos fatos. Luiz Fernando pergunta por que desde que chegou Soraya não levou Alicia a um especialista no país. Soraya diz que em Houston já haviam dito que não havia jeito para as pernas dela. Luiz Fernando pergunta por que depois de ter sido libertada sob fiança, ela tentou fugir do país. Na mansão, Urbano diz a Filipa que espera que o julgamento demore bastante, pois assim pode ficar mais tempo sozinho com ela. Soraya diz nervosa que não estava tentando fugir, fez isso pois tinha que resolver uns problemas nos Estados Unidos, negócios deixados por seu marido. Luiz Fernando pergunta quanto tempo pretendia ficar fora. Soraya diz que 2 dias no máximo. E Luiz Fernando questiona se para isso precisava levar todas as suas joias. Soraya diz que pretendia guardá-las em seu cofre nos Estados Unidos, e garante que nunca tentou fugir, e que tem ajudado a justiça, pois todas as vezes que tiveram em sua casa os receberam.
Luiz Fernando pergunta por que até agora ela se fez passar por morta. Soraya pergunta se ele não se lembra que foi ele mesmo que impediu para que se passasse por morta para se casar com Maria do Bairro. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.